Vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do 10 ao 23. Perdão. Hebreus, capítulo 10, vamos ler o versículo 23. E diz assim. Versão NVT, Aline? Obrigada, amor. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre conquistando as promessas de Deus. E eu gostaria de iniciar essa mensagem afirmando, irmãos, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Repita assim comigo: Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é recheada de promessas de Deus para nós. Mas a grande pergunta é, igreja, eu tenho vivido as promessas de Deus? Hoje, se fizermos uma breve análise de como você se encontra, você reflete alguém que vive as promessas de Deus? Ou a sua vida está muito longe disso? Se você está vivendo as promessas de Deus, provavelmente você entendeu sobre se sujeitar aos processos. Porque eu tenho uma notícia para dar para você nessa noite. Não há promessas sem processos. Repita assim comigo: não há promessas sem processos. É impossível, irmãos. E os processos, irmãos, existem para mostrar a Deus o quanto eu e você somos perseverantes. Talvez você seja como eu, já recebeu muitas palavras proféticas de promessas de Deus para a sua vida. Eu montando essa mensagem, irmãos, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha infância, de quantas palavras que foram lançadas sobre mim na minha infância, que muitas delas eu já vivi, muitas delas ainda eu sei que eu vou viver. Mas eu queria que você entendesse que o tempo está passando. E você se encontra num cenário que talvez você não viveu nenhuma das promessas que Deus te fez. E você deve se questionar: será que o tempo já não passou? Será que aquela promessa de Deus era para aquele tempo? Ou será que eu ainda vou viver as promessas de Deus? Mas, igreja, as promessas de Deus são atemporais. Elas não mudam, nem muito menos elas morrem. Você sabia que as promessas de Deus não têm data de vencimento? Então, se Ele prometeu na sua vida, em nome de Jesus, você vai viver as promessas de Deus. Elas permanecem intactas até o dia que eu e você iremos se apossar delas. Em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Não. Deus não volta atrás naquilo que Ele fala, irmãos. Não volta. Irmãos, o Leonardo na minha vida é uma promessa de Deus. E por muito tempo eu não vivi essa promessa porque eu acreditava que todos sabem que eu tive uma infância que eu fui muito acometida de várias enfermidades e eu acreditava que eu ia transferir essas enfermidades para o Leonardo. Só que a grande verdade é, irmãos, que por anos eu esqueci, eu não vivi sobre esse Deus que cumpre promessas. Porque uma vez que Ele me curou, irmãos, Ele não vai voltar atrás.
Muitas vezes eu e você não vivemos a promessa de Deus, porque a gente acha que Deus vai voltar atrás naquilo que Ele falou. E Ele não volta, irmãos. Ele não volta. E por anos eu fico imaginando, eu entendo que Ele veio no tempo certo, mas o quanto que eu atrasei de viver essa promessa tão deliciosa que é o meu filho, porque eu simplesmente achei que Deus ia, de alguma forma, transferir o que eu passei no Leonardo, irmãos. E isso é muito sério. Ele não volta atrás da sua palavra, diferente de nós. Eu e você voltamos atrás nas nossas palavras. Nós voltamos atrás naquilo que nós falamos. Quantas promessas que foram feitas para Deus e você quebrou? Quantas? Quantas promessas, propósitos, objetivos você falou: Deus, eu vou fazer isso, Deus. E não passou nem um mês, você largou a mão. Então, irmãos, Deus não volta atrás, mas nós voltamos atrás. Promessas de deixar de fazer algo. Começo do ano, fazer promessas, irmãos, de emagrecer. É ou não é? Vamos falar promessas não para Deus, mas para nós mesmos. Vou emagrecer. Começo do ano, vou correr todo dia no parque, aquele parque que me aguarda, vai ter minhas pegadas lá. Promessa de deixar de fazer algo. Promessa de deixar de fazer coisas que desagradam a Deus. Quantas promessas eu e você fizemos? De deixar alguém, de deixar algum lugar. E você fraquejou e não conseguiu sustentar a sua palavra. Imagine se Deus fosse cobrar, irmãos, as promessas que a gente não cumpre. Ia dar ruim, não ia? Ia dar muito ruim. Jesus, eu prometo que a partir de hoje eu não vou mais falar palavrão. A partir de hoje, Jesus, eu não vou mais cobiçar, eu não vou mais... a partir de hoje, Jesus, eu vou ter uma vida ali, na tua presença. Irmãos, se Jesus fosse cobrar as promessas que a gente não cumpre, irmãos, eu e você estaríamos numa situação bem complicada. Deus, por sua vez, Ele não age assim. Ele sustenta a sua palavra e as suas promessas. E isso é maravilhoso, irmãos. E não é sobre... Ele não sustenta a sua palavra e as suas promessas devido à nossa conduta. Não, Ele mantém porque Ele é Deus. Ele não volta atrás daquilo que Ele fala. A gente mantém. Só vou fazer isso porque você está merecendo. A gente não fala isso para os filhos? É ou não é? Vamos levar a educação pela base do merecimento. Você não mereceu, a gente toma. O maior castigo que eu dei pro Léo é fazer ele parar de chupar pirulito. Tá proibido chupar pirulito, só porque você tá me desobedecendo. E ele sofre, irmãos, porque tem um pote em cima da minha cozinha que tá assim de pirulito. Ele fica assim, ó. Imagine se Deus fizesse isso à base do nosso merecimento, irmãos. Só vou cumprir a promessa na tua vida que eu te fiz porque você mereceu, porque você disse não e você manteve o teu não. A gente nunca viveria as promessas de Deus, irmãos. Mas Deus, Ele mantém a sua palavra e as suas promessas, não porque a gente merece, mas porque Ele é Deus. E aqui eu gostaria de deixar, irmãos, eu sempre gosto de deixar 4 passos, 4 dicas, 4 reflexões, 4 porque uma que eu acho elegante, assim, vou deixar aqui 4 passos para vocês. 4 passos para você conquistar as promessas de Deus. Entendendo que não existe promessas sem processos.
entenda que quanto maior for a promessa na sua vida, maior vai ser o processo. E não tente fugir. Primeiro passo: quem se submete ao processo tem a fé fortalecida. Irmãos, você já parou em certos momentos na sua vida, em certos processos, que tudo que a gente tem é a nossa fé para nos apoiar? É ou não é? Você olha para a direita, você olha para a esquerda, não tem nada, você só tem a sua fé que você pode se apegar. Tudo parece estar perdido, mas a fé é aquela garantia que sempre tem uma luz no fim do túnel. Quem se submete ao processo tem a fé fortalecida. Irmãos, quem vive a promessa de Deus precisa ter a sua fé embasada e fortalecida. Em Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 11: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Para Sara, irmão, já estava perdido. Uma mulher de 90 anos, ela tinha o sonho de ser mãe, e uma promessa foi lançada sobre a vida dela, que mesmo na sua velhice ela ia gerar um filho. Só que, irmão, você entende que o processo que ela precisou passar até esse tempo chegar foi árduo, foi difícil. Ela teve que enfrentar zombaria, ela teve que enfrentar muitas situações que talvez a conduziu a não acreditar que isso não seria possível. Quem lembra da história que quando apareceu um anjo, falou para Abraão, e ela escutou que ela seria mãe, ela riu. Como que pode uma mulher idosa como eu gerar um filho? Então, irmãos, muitas vezes a condição que estamos vivendo não faz a gente enxergar a promessa de Deus, mas a gente precisa se sujeitar a passar pelo processo para viver essas promessas. E quem se submete ao processo para viver as promessas tem a sua fé fortalecida. Tem, irmãos. Acontece o que for, não é abalado. Não vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Está tudo dizendo que não, mas a minha fé está naquele que pode todas as coisas. Você precisa ter a tua fé fortalecida. Pare de querer desistir por qualquer coisa, irmãos. E tem gente que nem começou a viver o processo ainda, irmãos. Tem gente que passa um ventinho ali, ó, já não quero mais. Não vou mais. Vou desistir. Imagine se começasse a passar pelo processo mesmo, Ander. E o processo, irmãos, muitas vezes a gente se coloca na posição, sabe? Hoje eu vi um vídeo de uma colega minha que ela tem amor por gatos, né? Eu tenho amor por um gato, só o meu gatão, bispão. Que ele não faz miau, ele faz... Meu gatão, meu leão, eu falo que ele é meu leãozão. Mas o vídeo era assim, ela estava sentada assim, numa varanda bem bonita que ela mora, e tinha um gatinho que ficava, sabe assim, na perna dela, fazendo assim, e se... Sabe? Como é que... Tem um nome disso, que eles ficam se... É, o carinho, é o jeito deles fazer carinho. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que Deus vai agir assim com a gente, e a gente vai ser um gatinho assim, no processo, sabe? Não acha? Ah, Deus está doendo. E fica ali. Não, irmãos. Tem um processo que vai doer.
Tem processo que vai sangrar. Às vezes a gente acha que Deus vai ficar fazendo, meu gatinho, deixa eu passar a mãozinha nele, olha, então assim. Não, irmãos. Não, tem processo que vai doer. E a gente precisa ter a nossa fé fortalecida. Segundo passo. Quem se submete ao processo torna-se constante e perseverante. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para cá ou para lá com um vento de dúvidas e ser facilmente influenciável por pessoas ou por circunstâncias. Quem se submete ao processo se torna constante e perseverante. Hoje, irmãos, vivemos uma geração inconstante e que não persevera de forma alguma. O que é perseverar, irmãos? Sabe quando você está numa caminhada que as suas pernas começam a doer? E as pernas começam a doer, começa a querer dar cãibra, porque você já está andando há horas. Sabe o que é perseverança? Não é você achar qualquer pedra e eu preciso sentar. Perseverança é você continuar andando mesmo com dores nas pernas. Isso é perseverança, irmãos. É você continuar. É você avançar, mesmo tudo indo contra. Isso é perseverar. E pessoa constante, irmãos, é aquela coisa assim, ó. Eu já falei isso aqui, né? A pessoa constante, ela tá aqui, ó. Tá chovendo, tá sol, tá ventando, mas ela tá aqui, ó. Pessoa inconstante assim, ó. Na mesma hora que tá assim, ó, xarabalá, ela tá assim, ó, falando palavrão. Isso que é uma pessoa inconstante. Agora um cristão constante assim, ó, tá passando pela prova, tá dando glória a Deus. Ganhei aumento no trabalho, glória a Deus. As coisas estão faltando em casa, glória a Deus. A minha mesa tá farta de comida, glória a Deus. Isso é um cristão constante, irmãos. A constância, ela não se molda pelas circunstâncias. A nossa fé, muitas vezes, o nosso posicionamento, a nossa vida é moldada mediante as circunstâncias. Se as coisas estão dando certo, eu sou o melhor cristão da vida. Sou crente labareda. Agora, se as coisas estão dando tudo errado, Jesus não presta, a igreja não presta, tudo foi uma mentira. E o processo, irmãos, quando a gente se submete ao processo, nos torna constante e perseverante. Constância e perseverança. Em Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. A promessa só vem para aqueles que são constantes e perseverantes. Porque tem promessa, irmãos, que acontece rápido, mas tem promessa que vai demorar. E nesse tempo, o que você vai fazer? Eu só vou me firmar com Jesus quando as promessas... Não, irmãos. A gente tem que estar todo dia se preparando para viver as promessas de Deus. Todo dia. É hoje, não é hoje, mas vai ser amanhã. É essa expectativa que a gente tem que ter, irmãos. Vai acontecer. Eu não sei qual que é a promessa de Deus para a sua vida. Eu não sei qual promessas você tem buscado de Deus. Se é para a tua família, se é material, se é ministerial, se é espiritual, eu não sei qual área, mas eu sei que se você permanecer constante e perseverante, elas vão acontecer. Aleluia! Persevere até o fim.
esse terceiro passo. Quem se submete ao processo torna-se paciente e entende o tempo de espera. Ah, isso pega, hein, gente? Esperar é triste, hein, João? O que é quando a gente precisa de um atendimento do pronto-socorro do SUS? Que você chega com dor e a espera é tanto que a dor passa. E você não é atendido. Você chega 100 a 525. O teu número, 150. E quando vai chegando lá, 450, tá chegando a minha vez. Falta só 125 na minha frente. Daí começa a chegar os idosos. Amo os idosos, irmãos. Mas é a realidade, não é? Aí você já começa a orar. De 125 pulou para 245. Aí você tá ali esperando 2, 3, 4, 5, 6. Quem já ficou mais de 5 horas esperando atendimento? É a realidade, não é, irmãos? É a realidade, irmãos. E daí você, graças a Deus, se você tem internet no celular, mas e se a bateria acaba do celular? Difícil, né? Aí o que resta, irmãos, é você puxar assunto com a pessoa que está do teu lado. O que aconteceu? Daí a pessoa conta a história da vida dela. Se for bem, então, irmãos, conta desde a infância. E é difícil esperar, meus irmãos. E daí quando você é atendido, passam o quê? De pirona. Não é, irmãos? Peraí, bispa. De pirona ou paracetamol. Respeita. Você tá com dor no pé, virose. Não é, irmãos? É a realidade. Mas é difícil esperar, não é, irmãos? Estou falando aqui uma forma, mas é difícil esperar. A gente quer as coisas para ontem. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Talvez você esteja chorando porque perdeu algo que aos seus olhos era muito importante. Mas você precisa entender que a promessa de Deus é algo muito maior. É muito maior. E para acontecer, irmãos, a promessa, a gente escuta isso há muitos anos, mas a promessa, ela passa pelo teste do tempo. Passa. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, eu vou ler no próximo versículo, que tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E talvez você não esteja preparado hoje para viver a promessa de Deus, porque a promessa de Deus para a sua vida é muito grande. Um exemplo, irmãos. Graças a Deus, todos sabem que eu sou uma mulher habilitada agora, irmãos. Ontem a gente foi num lugar, né? A gente foi passar uma tarde com uns amigos nossos. E a gente foi no clube lá que eles chamaram a gente e precisava dar um documento, né? Eu tirei minha carteira de habilitação. O bispão olhou pra mim assim e falou assim: ai, habilitada. Falei assim: você quer a digital? Ou pode ser a física? Mas, irmãos, eu precisei passar por um tempo para eu poder conquistar essa promessa. Será que se eu tivesse 15 anos hoje, eu estaria pronta para viver essa promessa? Muitas vezes a gente quer acelerar o tempo, irmãos, mas não é o tempo de você viver a promessa, porque você precisa esperar, você precisa... Irmãos, quando a gente...
Alguém já comeu um fruto verde? Não é ruim? Fica marrento. Tem a manga verde, já tentaram comer? É triste, não é, Edu? Porque, irmãos, ela não está no tempo do seu propósito. Ela precisa chegar ao tempo para ela estar no ponto para ser consumida. E eu e você temos dificuldade de entender que precisamos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, irmãos. Acabei de falar Eclesiastes 3:1. Há um momento, há um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. O problema é que muitos desistem no meio do caminho porque não sabem esperar. Não sabe esperar. Acha que as coisas têm que ser assim, ó, do dia para a noite. A gente sempre fala, irmãos, né, principalmente falando, né, sobre relacionamentos, quando os adolescentes vêm querer, ai, quer namorar, ai, descobri o amor da minha vida. Vai falar assim, grossa voz, querido, primeiro. Sabe quem é o amor da sua vida? Sua mãe. Porque não é o tempo, irmãos. Não é o tempo. Não é o tempo. Isso, irmãos, que Deus sabe como eu abençoo, como eu gosto quando as pessoas decidem casar. Ah, irmãos, eu faço uma festa, irmãos. Eu estou dando super uma assessoria para a Mai, que ela vai casar semana que vem, irmãos. Fazer um festão aqui na igreja. E ela fala, bispo, o que você acha disso? Eu falei, gostei. Tem coisa que eu falei para ela, não gostei. Perguntou, né, irmãos? Pediu opinião, né, gente? Né? E Deus sabe o tanto que eu gosto disso, porque Deus está no casamento, mas Deus não está naquilo que não é do tempo dele. Deus não abençoa, irmãos. E muitas vezes eu e você queremos acelerar as coisas porque a gente quer viver. Irmãos, se contenha em nome de Jesus. Espere o tempo de Deus. Seja paciente. Seja paciente. Vai acontecer, mas no tempo de Deus e não no seu. Vai acontecer. Mas qual é o tempo de Deus, bispa? É o mês que vem? Não sei. Pode ser o mês que vem, como daqui 10 anos. E aí? Como que você vai reagir? Vai largar os bets? Porque não é o mês que vem? O que Deus tem para você é algo muito grande, mas você precisa esperar, ser paciente. E quarto e último passo, irmãos. Quem se submete ao processo ganha maturidade. Irmãos, quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas do diabo e sabe como vencer a mentira, a tentação com a ajuda de Jesus. A imaturidade nos torna pessoas fracas e frágeis. Irmãos, essa semana aconteceu uma situação. Eu e o Bispão estavam fazendo aquela faxina em casa. Gente, o Bispão lava um banheiro como nunca, como ninguém. Ainda mais com o produto da Bruna. Muitos merchans aqui, gente. E daí o Bispão estava no banheiro e eu estava, porque, né, um faz uma coisa, outro faz a outra. E o Léo estava assistindo TV, de boa. Tava, né, tudo. E daí eu me interti fazendo o que eu estava fazendo. E o Bispão lá no banheiro, que o Bispão põe o foninho do banheiro ali, ó, esquece que tem vida fora daquele banheiro. Aí, irmãos, ele tirou as coisas do banheiro, né? Deixou ali fora porque, né?
lava o banheiro, jogar água, e, né, com escovinha, e o produto da Bruna não precisa esfregar tanto. Você só dilui um pouquinho na água morna, espirra e ele derrete a sujeira. Entre em contato. Imagina. Aí, irmãos, quando eu vi, o Leozinho tava com a boca sangrando. Sim. Daí eu falei, quis ficar braba com o bispão, mas eram os dois, né? Os dois teve fora, tirou a atenção. Daí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Filho, o que aconteceu? Só que ele não estava chorando nem nada, mas estava pingando sangue a boquinha dele, assim. Daí eu falei, filho, o que aconteceu? Você caiu? Não, mamãe, o que aconteceu? A diete do papai. Ele vê o pai fazendo a barba, pegou a gilete e fez assim. Aí eu, gilete do papai. Papai. Mas vocês entendem que o Léo é uma criança? E ele não entende, ele vê o pai dele fazendo, ele foi tentar fazer igual, mas ele não entendeu o perigo que tem uma gilete. E muitas vezes a gente age como uma criança, irmãos, não entendendo o perigo da onde nós estamos pisando, do que estamos fazendo. Isso se chama imaturidade, irmãos. A imaturidade não faz a gente entender o perigo que é você fazer, você agir, você falar certo tipo de coisa. Isso se chama imaturidade, irmãos. E quem é imaturo não vive as promessas de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Eu e você precisamos deixar para trás as coisas de criança. Deus não levanta criança, irmãos. Entenda o que eu estou falando. No sentido de maturidade. Não tem como você querer viver as promessas de Deus sendo um crente imaturo do como você tem sido. Mateus capítulo 10, versículo 16. Ouçam Jesus falando: eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como as pombas. Irmãos, nesse versículo de Mateus 10 tem muito a ver sobre maturidade. Jesus, nesse texto, não ensina os seus discípulos a serem somente ovelhas passivas e inertes com tudo que está acontecendo, mas ele dá uma chave sobre inteligência e precaução, sobre exposição desnecessárias. Pombas inteligentes não passeiam na frente de serpentes. Muito menos ovelhas sábias se distraem diante de lobos. Pessoas maduras não se deixam levar por sentimentos e emoções. Tem muita gente que não vive a promessa de Deus porque se deixam levar por sentimentos e emoções. Pessoas maduras não dão um passo sequer sem consultar a vontade de Deus. Pessoas maduras estão dispostas a ouvir a resposta de Deus, sendo sim ou sendo não. Isso é maturidade, irmãos. O maior desejo de Deus é que você conquiste, que você viva as promessas que Ele tem para você. Mas você precisa passar pelo processo. Você precisa se permitir amadurecer. E o processo nos amadurece, irmãos. E é um amadurecimento, irmãos, tão real, que você
pensa. O que é o amadurecimento, irmãos? É você pensar antes de você falar. O que é uma pessoa madura? Ela não fala o que ela pensa. Não, ela pensa 1000 vezes se ela deve ou não falar. Mesmo você tendo razão. A pessoa madura, ela não é aquela pessoa explosiva. Sabe, aquela pessoa que não, irmãos. Ela é quieta, ela é consciente. E no tempo certo ela fala, ela coloca a sua opinião. Dando talvez uma sugestão, mas não uma imposição. Isso é uma pessoa madura. Uma pessoa madura, ela não coloca o que ela pensa a todo custo. Não, irmãos. Uma pessoa madura, ela ouve todos os lados antes de tirar uma conclusão. Isso se chama amadurecimento. Uma pessoa madura, ela olha todas as circunstâncias antes de tirar alguma lição de tudo isso. Então você acha, irmãos, que uma pessoa imatura consegue viver as promessas de Deus? Se for uma promessa grande? Irmãos, eu levo muito a sério aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos e nas mãos do bispo para fazer, que é cuidar da igreja de Cristo. E uma coisa que eu sempre peço para o Senhor é que Deus, Ele me ajude, que Ele me dê entendimento para enxergar, para ver, para reagir de acordo com o que Ele quer e não de acordo com o que eu quero, porque às vezes a minha vontade, irmãos, é... Conseguiu imaginar? Com a perninha assim. Conseguiu imaginar? A minha vontade humana. Mas uma pessoa madura coloca a vontade soberana de Deus na frente. E muitas vezes a vontade de Deus não é que a gente aqui, ó, com a perninha aqui, ó, mas que a gente faça isso aqui, ó. É sobre isso, irmãos. Uma pessoa madura, ela olha as situações com o olhar de Cristo e não com o seu olhar carnal. E tudo isso, irmãos, a gente conquista como, irmãos? Passando pelo processo, se sujeitando. Muitas coisas são entregues e reveladas durante o processo, irmãos. O maior desejo de Deus para a sua vida é que você conquiste e viva as promessas de Deus, mas pare de fugir dos processos. Para de fugir. Sabe aquele ditado assim, comum que a gente ouve por aí? Ou não sei se é ditado ou uma frase: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Vai doer, vai ser injusto, você não vai entender. Ah, mas eu quero viver as promessas de Deus. Não estou entendendo nada, Deus, o que está acontecendo? Eu vou viver as promessas de Deus. É esse olhar que a gente tem que ter, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, Deus vai tocar naquilo que mais dói na gente. Você sabia disso? Deus vai tocar naquilo que mais dói em você, para ver qual vai ser a sua reação. Entenda isso. Muitas vezes é o nosso filho, muitas vezes é a nossa saúde, muitas vezes é a nossa casa, muitas vezes é o nosso trabalho, para ver qual vai ser a sua reação. Se você vai se manter firme e fiel, ou se você vai espanar e vai chutar o balde e que todo mundo se exploda. É sobre isso, irmãos.
É sobre isso. E eu queria aqui, quando eu comecei a montar essa mensagem, eu queria colocar vários personagens, mas infelizmente o nosso tempo ele não permite. Mas irmãos, na Bíblia, todos aqueles que viveram grandes promessas de Deus passaram por grandes processos. Processo de perder tudo. Tudo. Jó. Não perdeu tudo, irmãos? Moisés. José, que eu falei terça-feira. Não perdeu tudo, irmãos? Perdeu família, perdeu tudo, irmãos, tudo. Mas todos eles, irmãos, se for citar aqui, todos eles viveram as promessas de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Quando a gente se sujeita a passar pelo processo, a gente passa por todos esses momentos difíceis, e quando a gente vive a promessa, a gente é um ser humano muito melhor. É ou não é? A gente se torna um ser humano relevante para as pessoas, referência. Quando a gente se sujeita a passar pelo processo para viver as promessas de Deus, a gente se torna de uma pessoa qualquer a uma pessoa relevante e que as pessoas olham como referência. Muitos acham que Deus não se sujeitam a passar pelos processos. Por quê? Porque não, o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou uma pessoa fraca, que eu estou perdendo tudo. O que as pessoas vão... Irmãos, eu sempre falo aqui, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver com você. A pessoa vê eu chorando no culto. Irmãos, tem gente que não chora nem no culto com medo que as pessoas vão pensar. Não se quebranta. Mas eu falo para você, sabe com quem que a gente tem que se importar sobre nós? Os que estão dentro da nossa casa, aqueles que lutam a nossa guerra todos os dias. E não são esses que estão do teu lado? Que te ajudam todos os dias? Que naquele dia mais chato, que tem dia que a gente tá chato, irmãos. Não é? Tem dia que não é só flor. Não tem dia, João, que você tá um chatonildo assim? Você se olha no espelho, nem você se suporta? É só eu, gente? Todo dia você tem esse dia. E sabe quem que você tem que se importar com o que pensa de você? Essa pessoa que está todo dia do teu lado e aguenta a tua cara de limão. Não é, gente? É sobre isso, irmãos. Às vezes se preocupa tanto com as pessoas. Tem gente, irmãos, que não vem aqui num apelo, no qual Deus está derramando a presença dele. Ai, o que as pessoas vão pensar de mim? Irmãos, ninguém paga as tuas contas. E se falar, deixa que fale. Eu sempre falo, quer falar, fale. Pelo menos estão lembrando de mim. Estou sendo lembrada. Estou brincando, irmãos. Mas o Senhor falou muito forte no meu coração hoje sobre a questão de você aceitar o processo de Deus na sua vida. Pare de negar. Pare de dizer não. Pare de fugir. Se entrega de uma vez. Se entrega. Tem muitos aqui que Deus está chamando, ó. E você está fugindo, ó. De fugir. As promessas que Deus tem para você é muito grande. As promessas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério é muito grande, irmãos. Mas viva a promessa de Deus.
Queria só ler o texto que a gente leu no início, Hebreus 10, 23, para encerrar. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Vamos viver as promessas de Deus? Mas vamos viver os processos também? Quero ver você aqui na igreja, tudo bem, mas quando tiver tudo mal também, com o mesmo sorriso, porque você vai estar falando para si mesmo: eu estou vivendo o processo, porque a promessa está chegando. Amém, irmãos?